Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nova Pauta aqui na Estação NP, daqueles episódios maravilhosos que eu adoro, que é Elas em Pauta. Você vai conhecer histórias de 3 mulheres com trajetórias diferentes, mas algumas coisas sempre acabam sendo muito semelhantes. Todas são mulheres empreendedoras, estudiosas e têm trabalhos também, atuação social na nossa comunidade. Então vamos para essa jornada conhecer essas mulheres incríveis que já têm o meu coração e tenho certeza que no final desse episódio vão ter os seus também. Vamos falar hoje então com Andriele Kuhn Machado, que os amigos conhecem também como Drica. Ela é advogada, atua há 11 anos na área jurídica, é conselheira da OAB do Rio Grande do Sul, procuradora jurídica da Câmara de Vereadores de Unistalda e diretora da Associação Mulher Empreendedora de Santiago. Temos a Simone Nascimento, que é psicóloga clínica, formada desde 2002, escritora, cronista e atualmente aprofunda seus conhecimentos em neurociências e comportamentos. Também integra a diretoria da Associação Mulher Empreendedora de Santiago e participa de ações voluntárias. A minha terceira convidada de hoje é a Renata Martins, que é nutricionista com especializações nas áreas clínica, funcional, nutrigenômica, também saúde intestinal e fitoterapia. Atualmente, a Renata também atua na Prefeitura de Santiago, no setor da merenda escolar e também em consultório particular. Sei muito que ela atua em consultório particular, né? Sou uma das clientes, não daquelas clientes, né, que eu acho que ela gostaria que fosse, mas me considero uma das suas clientes. Sejam todas muito bem-vindas a esse episódio do podcast Nova Pauta e é Elas em Pauta, tá bom? Vou dar uma boa noite aqui primeiro para a Andriele Kuhn Machado, a doutora Drica Kuhn, e já de antemão dizer para ela que tu construiu uma trajetória passando pela advocacia, o serviço público, a OAB, empreendedorismo. O que te fez escolher o direito como a tua principal jornada diária, profissional, empreendedora, por que não, né? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Boa noite às meninas aqui. Estou muito honrada em participar desse podcast, ainda mais na presença de vocês aqui, que eu admiro muito. Sandra, a advocacia, na verdade, ela é uma consequência da comunicação. Né? Quando eu era adolescente, eu fui líder de turma, eu fui aquela que fui presidente da formatura, eu sempre discursava, conversava, argumentava em sala de aula. Então eu fiz um teste vocacional ainda menina, né, na escola, que até sugiro que os adolescentes façam nesse momento, porque a gente fica meio perdido. E em primeiro momento eu queria ser jornalista, queria seguir essa carreira tua aí da comunicação. Ainda tem tempo. Não, sabe que eu dei uma arriscada e gosto da comunicação nesse sentido também. Trabalhei em rádio, né, tive um programa de rádio, escrevi colunas, então é algo que me chama atenção. E no teste vocacional, a primeira frase que deu lá, a Simone pode me ajudar também como funcionam, né, os testes vocacionais, deu a palavra persuasão. E depois deu a comunicação e deu a literatura. E nesse viés, né, eu me fui para a área do direito. Tudo isso é igual direito. Exatamente, só faltou colocar em negrito, né, em letras garrafais, e aí eu fiz direito e dentro da faculdade, enquanto os colegas falavam em ser juízes, delegados, desembargadores, eu de plano estudei para a prova da ordem e passei no 9º semestre ainda durante a faculdade. Então eu saí da faculdade advogada e aquilo foi me dominando. E eu fui me apossando dessa profissão, né, uma profissão difícil, é uma profissão concorrida também, né? Temos muitos colegas aí, excelentes profissionais, mas com a consolidação, com a consistência, com aquela caminhada da dedicação, como tu falaste no início aí, há 11 anos eu sou advogada e digo que há uns 4 anos, nos últimos 4 anos, eu me apoderei desta palavra. E hoje eu me sinto, sim, Hoje é doutora, Drica. Hoje eu me sinto uma advogada. Eu ia te perguntar justamente o que mudou nesses últimos 11 anos. E agora tu disse, né? Sem eu te perguntar, que nos últimos 4 tu acredita que tu te consolidou mais ainda como
a doutora Andriele com Machado? Sim, eu acho que a advocacia, principalmente, né? Claro que todas as profissões, mas a advocacia, ela precisa dessa trajetória, ela precisa dessa experiência, construir um dessa nome. Consistência, dessa dedicação, né? E aí eu acredito que é com o tempo, é com o passar dos anos. Então, agora, até o fato de eu ter sido, tudo disse que eu sou conselheira da OAB de Santiago aqui. E foi nesse último ano que eu fui convidada e eu acho que também fui vista, né, pelo presidente, pela comissão atual, porque é essa trajetória, né? Pela consolidação de uma carreira. Pela consolidação que agora após, né, como disse, 11 anos de carreira, agora eu posso dizer que sim, né, sou uma advogada com muito orgulho e consolidada e reconhecida em Santiago e região. Quais as esferas que tu mais atua? Eu sei que também tu tem uma empresa de cobrança jurídica, né? Sim, eu já comecei atuando com a empresa, foi a primeira questão que eu fiz, foi uma empresa de assessoria em cobranças para outras empresas. Então eu atuo terceirizando aquela parte chata da cobrança, né, de empreendimento, do comércio, fazendo a intermediação de acordo. Eu digo que é um talento que eu tenho, assim, eu sou uma pessoa que as pessoas negociam. É bom em fazer acordo. As pessoas negociam comigo e dizem, como é bom negociar contigo, porque eu venho de uma experiência de atendimento ao público quando fui coordenadora do Procon, então eu me identifico em acolher, ter essa empatia, essa conversa, essa mediação. Então, pro acordo é muito importante tu ter uma mediação, né? Tu conseguir conversar com a pessoa, entender também o que ela tá passando, né? Por estar em débito com outra empresa. Então, eu sou boa na negociação. Então, minha empresa, ela faz isso há muitos anos. Então, eu atuo, tenho esta empresa e também atuo na área civil em geral. Direito de família, sucessões. Eu vi um advogado veterano falando numa entrevista, veterano, aqueles que têm 40 anos de estrada, ele disse que um bom advogado, o que era preciso ter para ser um bom advogado? Ele disse que era preciso ter boa escuta, então tu está mais do que no caminho certo, né? Se tu tem essa boa escuta, tu diz que tem essa empatia, por isso que tu resolve muitos conflitos. Sim, eu sou aquela advogada que a pessoa quer brigar e eu respiro e digo, não, mas vamos conversar antes de brigar, né? Eu sou isso aí, eu sou pela minha vida, eu não sou aquela encrenqueira da briga, eu sou advogada da conciliação. Eu sempre digo, primeiro vamos conciliar e vamos, em último caso, judicializar. Sim, mesmo que atue num terreno bem minadinho, né? Porque cobrar contas também, né? Que é o forte, né? Cobrança jurídica, não é moleza, né? Não é fácil, não é fácil. Com certeza a gente leva algumas palavras ríspidas, algumas negativas, né? Mas a gente com jeitinho, com respeito, eu tenho um grande sucesso, assim. Quem conhece meu trabalho e as empresas que estão comigo sempre dizem que vale a pena. 11 anos de estrada, já está consolidada, já é realmente muito reconhecida no que tu fazes. Já enfrentou alguma questão de gênero? Tu te lembra da tua história? Com certeza, principalmente no início de carreira, já participei de audiências com advogados mais experientes, esses que tu acabou de mencionar, veteranos, de olhar e chamar a gente de menina. Essa menina, e não ter respeitado, né, como no meio do jurídico, que às vezes é um pouco de exagero, chamar de doutora, de senhora, né, Sim. Mas no início, realmente, já sofri de colegas, né, de minimizarem o trabalho por a gente ser mulher, por ser nova, então é um campo difícil, mas melhorou muito, por isso que eu disse que nesses últimos anos agora, eu já me sinto plenamente respeitada e confiante nesse sentido. Que maravilha. Vamos dar uma boa noite para a doutora Renata Martins, que tem uma trajetória que reúne experiência hospitalar, prefeituras, atendimento clínico, também alimentação escolar, a merendinha, né, no Capricho. Uma época com tanta informação, Renata, sobre, né, dieta, sobre nutrição, sobre componentes milagrosos. Como é que é hoje realmente falar, as pessoas terem uma relação saudável com a comida, e como é que é atender um público cada vez com mais informações? Não digo nem se sejam informações tão corretas, mas muita informação. Como é que é chegar, de repente, a pessoa trazer todas as informações que muitas tu sabe que não condizem com a verdade. Boa noite, seja bem-vinda. Então, boa noite, né, a todas. Eu estou muito feliz em poder participar, né, de estar entre essas mulheres maravilhosas hoje. E então, respondendo a tua pergunta, a relação, por exemplo, de hoje em dia a gente ter muita informação, né, a gente sabe que a rede social, a internet, né, a gente pesquisar, a gente consegue encontrar até mesmo protocolos, dietas prontas.
Mas o que eu considero? Que isso é muito legal, porque as pessoas estão com mais conhecimento. Então, elas já chegam no consultório, né, e já conseguem tirar as dúvidas, já sabem o que querem, o que estão buscando. Então, eu considero que isso é muito positivo, até mesmo para a minha área de atuação, pois as pessoas estão mais conscientes, têm mais informação disponível, né? Eu não considero que isso seja negativo, mesmo a gente sabendo que em muitos momentos essas informações elas são falsas, né? Mas para quem faz o acompanhamento vai tirar suas dúvidas, vai entender o que é o caminho certo para seguir. Conta um pouquinho da tua história com essa carreira na nutrição. O que tu pensou também em ser uma jornalista ou ser outra? Perfeito, né? Eu gosto de dizer assim que eu aproveito as oportunidades que são ofertadas para mim. Então, eu me formei, né, na Unifra, na UFN, em 2013, e logo que eu me formei, então, eu não sabia muito em que área que eu iria atuar. E comecei a estudar para concurso, né? Fiquei 2 anos estudando para concurso e passei no concurso, então, na Prefeitura de São Francisco de Assis. Nisso, enquanto eu não era nomeada, né? Passei no concurso em primeiro lugar, e aí comecei a fazer processos seletivos, né? E aí, como eu conhecia já o meu marido, que morava em Santiago, comecei a fazer processo seletivo ao redor aqui, né? Sim, De para não ir Santiago, muito longe, para não né? ir muito longe. E aí, com isso, acabei passando um processo seletivo em Capão do Cipó, que foi a minha primeira atuação, e foi para cobrir uma licença maternidade, então foi por pouco tempo, né? Mas uma experiência incrível em relação à merenda escolar. Tenho pacientes até hoje, né, de Capão do Cipó, criei um vínculo muito interessante. Saí de Capão do Cipó, que eram somente 6 meses, e aí comecei a atuar no Hospital de Jaguari. No Hospital de Jaguari permaneci somente 2 meses, e nesses 2 meses fui nomeada, então, em São Francisco de Assis. Conforme fui nomeada, fiquei atuando no município por 5 anos e meio, e com isso, quando eu comecei a atuar em São Francisco de Assis, lá em 2017, eu abri o consultório. E foi bem engraçado até a história de como que eu comecei, né, no consultório, porque até os pacientes perguntam: "Ah, Renata, como é que tu descobriu, né, que tu gostava dessa área, né, que tu se interessava por essa área de atuação?" Também foi aproveitando as oportunidades que apareceram para mim, né? Eu estava logo que eu vim para Santiago para atuar então Capão do Cipó, eu fui num churrasco entre amigos e aí conheci uma fisioterapeuta, que essa fisioterapeuta ela trabalhava na clínica Revitaliza, e aí tinha uma sala disponível para elas gostariam que tivesse uma atuação de nutricionista nesse ambiente. E elas me convidaram então para atuar, né, na clínica delas. E aí comecei então essa atuação, né, desde 2017. E tu imaginava que algum tempo depois tu se tornou referência na área, inclusive é premiadíssima em Melhores do Ano, é lembrado em pesquisas, é muito rápido também tudo muito aconteceu, rápido, né? Com certeza. Mas eu acredito que quando a gente faz aquilo que ama e que gosta, né, as coisas vão acontecendo naturalmente. É algo, assim, muito gratificante, né, receber todas essas premiações. E alguma vez enfrentou problema com questão de peso, assim, foi também como é ser uma mulher nutricionista? Nunca tive nenhuma relação, assim, de peso, né, sempre me mantive com o mesmo peso, né, desde os meus 15 anos. Sempre um cuidado, sempre gostei de fazer bastante exercício, né, Tudo é daquelas que dizem, come e não engorda? Não, tenho facilidade, é sempre com muitos cuidados, né, então eu sou a que fala e que faz, não sou a que fala e não faz, então Sim. é bem, não considero que eu tenho facilidade, né, para poder manter meu peso, eu mantenho com os cuidados, com exercício físico, com cuidado com a alimentação, né, então sempre na regra, igual meus pacientes. Sim. E essa questão da nutrição, ela está muito ligada a controle de peso, a gente sabe que a maioria busca por isso, mas é muito mais do que isso, né? Que mais tu acredita que as pessoas deveriam se preocupar além do peso em si? Mas eu verifico bastante mudanças em relação à procura no consultório. Por exemplo, há uns 5 anos atrás, a gente encontrava mais somente pacientes buscando para controle de calorias, né, para ter o processo de emagrecimento. Hoje em dia, a gente vê que com o acesso à informação, os pacientes estão buscando realmente questão de consciência, né, é qualidade, é prevenção de doenças. Então, hoje em dia, com tudo que é disponibilizado em relação a informações,
Eu vejo uma grande diferença. Muitas vezes o paciente chega já no consultório e ele já está com uma alimentação boa, mas ele quer outra sugestão, ele quer outra dica, ele quer ajustar ali uma vitamina, um mineral, né, uma dica de uma suplementação. Então, é um ajuste fino que muitas vezes sozinho ele não consegue fazer. E o que a Renata Martins pensa da revolução das canetas emagrecedoras? Eu considero que é uma ajuda imensa, né, para quem realmente precisa, um tratamento então, da obesidade, que é então uma doença que né, que está cada vez mais prevalência no mundo todo, mas tem que ter um cuidado, porque o que está acontecendo? As pessoas que não têm necessidade de usar estão usando, né, sem acompanhamento médico. Então é algo que isso mais para frente pode começar a aparecer todas as consequências do uso sem todo esse cuidado, sem acompanhamento médico. Mas eu acho que Mas tu acredita que é um avanço? É um avanço, com certeza, né? Com Muito certeza é bem. um avanço. Falou a especialista. Vamos para outra especialista agora na área da psicologia humana. A psique humana sempre me encanta muito, né? Porque a gente vive, é um conflito eterno o ser humano, né? Como é que nem Freud explica? Somos conflitivos. É verdade. Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra, boa noite, meninas, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma grande satisfação estar aqui e poder falar principalmente dessa minha paixão, que é a psicologia, né? Sempre Mas foi. é uma paixão que dura 2 décadas, né? Já. Mais de 2 décadas. Já perdi as contas. Mais de 2 décadas. Pois a gente vê, né? O que tu acredita, assim, Simone, que depois de tantos anos na psicologia, né? O que tu percebe, como as pessoas estão mais abertas, se cuidando mais? Porque antes me parecia que era muito... ter um psicólogo era um upgrade na vida, né? Ter um terapeuta. A gente só via nos filmes os divãs, né? Mas hoje a gente vê que... Eu não sei se é uma percepção minha, tu em consultório, clinicando, pode dizer. As pessoas estão buscando mais esse lado da saúde emocional, saúde mental, enfim, como é que tá? Os desafios mudaram ou o perfil das pessoas mudou? Acredito que é um conjunto, tanto uma coisa quanto a outra, porque nessas 2 décadas, né, a nossa sociedade também ela mudou muito. Muitas questões tecnológicas evoluíram, a gente começa aqui, eu me formei sem o Google, né, para começar. A gente não tinha essa tecnologia, não tinha internet como a gente tem hoje. E no início da minha carreira, né, da trajetória ali, já graduada, a gente tinha muito essa visão de que quem procurava um psicólogo é quem estava passando por uma dificuldade, por uma crise, um problema. Então, era muito e tinha um misticismo também, né? Sempre teve muito... Eu não vou no psicólogo, eu não preciso de é a história do eu não estou louco, né? Eu não Sim. sou louco para ir à procura da questão do psicólogo. A gente sabe que sempre teve essa relação da loucura, né? Da questão da perder o controle. Eu até nem vou porque de repente eu tenho alguma coisa e daí isso me assusta e ali já acontece da pessoa não encarar às vezes as suas dificuldades, né, na terapia por esse medo, inclusive da área, né? Medo de procurar um psicólogo. O que eu percebo, então, nesses mais de 20 anos é justamente que as pessoas hoje, elas conseguem perceber os seus sentimentos, elas estão mais atentas ao que acontece e mais preocupadas também com o futuro. E resolver também. E resolver as suas questões. Não só pacientes, então, que vêm em função de encaminhamentos por diagnósticos, mas pacientes que estou numa fase meio complicada, não estou conseguindo me organizar, eu gostaria da tua ajuda para a gente fazer, né, alguma coisa nesse sentido de trabalhar aquele foco naquele momento. Então, eu percebo que as pessoas estão procurando mais, sim, e com menos esse preconceito de que a psicologia é muito relacionada à questão da loucura. Assim. A impressão minha ou nós estamos com a saúde assim, emocional ou mental mais à flor da pele? Com certeza, né? Em função, inclusive, da evolução da tecnologia. A gente fala que hoje em dia a gente é muito refém de algumas coisas que não se tinha há uns anos atrás. Então, nesses 20 anos dá para perceber bem isso também. Inclusive na formação das crianças, hoje em dia, né? As crianças já nascem, ele já tem... E é um contexto que não tem como. Era melhor ou hoje é pior. Não é esse sentido. Mas que as coisas, elas são importantes e elas têm esse caminho da evolução
que a gente não tem controle sobre isso, né? Então, acredito que está mais aflorado essa questão emocional, porque também se tem mais informação, assim como o Renato falou, a internet tem as pessoas, eu tô me sentindo assim, ela vai olhar lá no Google ou no chat GPT, é depressão, eu acho que eu sou bipolar, eu acho que eu tenho problema, né, com isso ou com aquilo, então a pessoa também procura porque ela acha que já você reconhece alguma dessas questões. E é importante, porque quando a gente reconhece que tem algo ali emocional, a gente está se preocupando não só com o bem-estar próprio, mas das pessoas que cercam. Teu foco é mais clinicar, né? Clinicar é criança, jovem, adolescente, adulto, jovem, adolescente. Hoje em dia, né, nesse ano de 2026, principalmente, eu estou com foco mais a partir de 8 anos de idade, até pela questão da composição do consultório, da estrutura, ali para atender crianças menores, você precisa de mais, né, essa estrutura, elementos. Mas eu já atendi nessa trajetória, nessa caminhada de todas as faixas etárias, já trabalhei muito com diagnóstico, muito com testagem, já trabalhei em CFC ali na questão dos psicotécnicos, já fiz perícia para a Justiça de Trabalho, já trabalhei com educação, na área ali também da educação à distância, como coordenadora de polo, tutor, então a educação tem uma coisinha comigo. Sim. Então, eu tenho uma especialização em docência para o ensino superior que possibilita, inclusive, que eu traga esta questão didática para a questão do consultório, que é uma coisa que eu acredito que me ajuda bastante na forma, na abordagem das técnicas, nessa apresentação disso para o paciente. E essa especialização em neurociência, o que tu acha que traz para ti? O que foi o estopim assim, para te buscar isso? Eu acompanho, na verdade, a neurociência há muitos anos e sempre foi eu ainda vou fazer essa pós, porque ela sempre foi um xodó. É uma pós bem concorrida, né? Eu tô fazendo pela Pontifícia Universidade Católica pela PUC, do Rio Grande do Sul, ali na PUC, né? É um curso que é bem concorrido porque os professores... São as lendas da psicologia. A gente tem muitos professores que são americanos, que são ícones nas suas áreas, assim, então é um curso que não é só para psicólogos, ele também tem para outras formações, podem também estar fazendo esse curso, mas o que eu percebo que ela me ajuda, né, no meu dia a dia, que não faz um ano ainda, né, essa pós eu vou terminar ela em fevereiro, e até agora eu estou encantada porque é uma questão assim, eu consigo hoje entender estruturas e funcionamentos que faz esse link com o comportamento, com a questão da cognitiva comportamental que eu já trabalho, então, nesse tempo todo. Então, ela faz aquele fechamento, aquele entendimento, eu não entendia muito bem como é que era que a hipófise fazia, não sei o que. A biologia do ser humano. A questão genética ali também, do gene, da formação, dessa estrutura mais anatômica também. Então, isso me ajuda bastante a compreender, principalmente também, os transtornos. O porquê que a ansiedade faz isso, de onde está liberando isso para acontecer aquilo. Então, conhecimento é libertador, né? É uma área muito fantástica, assim, porque quando a gente olha assim, para para o cérebro, para a mente humana, é fantástico. Nós somos todos seres fantásticos. Que maravilha. Assim sejamos sempre, né? E a doutora Andriele agora me diz o seguinte, como é que é conciliar uma carreira tão intensa? Tu é dona do teu próprio escritório. Já tem gente trabalhando contigo. Tem, né, todas as tuas atuações, inclusive fora de Santiago. Participa de entidades e é uma mãe de atletas. Como é que é essa... Conta um pouquinho dessa rotina dessa mulher aí. Eu não sei nem por onde começar, Sandra, porque assim, até chegar aqui eu fiz 300 coisas, como nós mulheres somos múltiplas, né? E damos conta de muita coisa. Então, assim, minha prioridade na vida é ser mãe, né? Então, esse é o meu papel principal na vida. Eu acho que é o que eu mais me saio bem, é ser mãe do Gabriel e da Diane. Eles são meus maiores presentes da vida e os meus melhores amigos hoje com a idade que eles têm, então eles são os meus parceiros de vida,
né? E eu falo lá em casa que nós somos um time, então é todo mundo treinado para ser autônomo, ser independente, ser autossuficiente e ao mesmo tempo se ajudar e se amar. Então funciona a casa como um reloginho. Um reloginho. Então todo mundo sabe o horário que faz, o que levanta e vai e funciona, né? Todo mundo funciona. Então a questão que tu falou do esporte, eu sou uma incentivadora do exercício físico, do esporte. Tá aqui a Renata, minha nutri, que eu muito me orgulho. Fiz um tratamento com ela de mais de ano, acho que ficamos 1 ano e meio, e foi ela que me ajudou. A virada de chave. A virada de chave também, que eu tinha esquecido um pouquinho do lado Drica mulher, né? Vivendo na profissão, vivendo nos filhos, e aí eu fui buscar uma ajuda profissional, que foi de um grande sucesso. Ela me deu alta, inclusive, tá? Você sabe que nutricionista dá alta. Eu não ganhei alta, viu? Eu fiz um tratamento com ela de 1 ano e meio, e aí virou essa chave do... Só um pouquinho também, tem a Drica mulher, a Drica que quer cuidar da saúde, que quer cuidar do corpo, da autoestima, né? Então, até hoje eu sigo todo o plano alimentar, eu sigo o meu exercício físico, que para mim é uma terapia, hein, Simone? Sim, funciona o exercício muito bem. físico para mim é uma terapia, então eu concilio e coloco isso como prioridade, ser mãe, cuidar de mim. Aí quando eu tô bem, que meus filhos estão bem, a carreira deslancha, porque aí eu tenho também todo esse suporte de autoestima e com a cabeça boa para poder dar conta. Tu leva trabalho para casa? Tu leva trabalho para casa? Não, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu acho que é uma das minhas características fortes que eu tenho, assim, eu tenho uma questão de planilha. Eu adoro um Excel, eu adoro um horário. Boa dica, viu? Eu adoro um Excel, então eu chego no meu escritório, eu coloco na minha agenda uma lista de prioridades e ali eu faço, eu concluo, ou eu deixo já anotado para o dia seguinte, porque em casa prioridade cuidar da casa, eu gosto de fazer os afazeres domésticos, né? Eu gosto de fazer o bolo, a comida, a receita, o cozinho, né? Eu tenho uma viagem marcada agora final de semana, já tô com as marmitas prontas, já perguntei para os filhos qual que precisa cozinhar e fazer, então eu deixo tudo organizado. E o trabalho é no escritório, e claro, né? A ferramenta, o celular, hoje nos possibilita responder, fazer, mas eu sou uma pessoa muito organizada. Então, eu acho que por isso que dá certo. Eu ia até te perguntar, né? Nos últimos tempos, tu também tem se tornado uma influenciadora fitness, né? Como é que é esse dia a dia de também gravar muito conteúdo, né? Sim, foi algo que foi surpreendente na minha vida pelo fato de ter passado por um processo de emagrecimento. Eu comecei a postar nas redes sociais porque mulheres estavam me procurando e perguntando o que eu estava fazendo, né? Qual era a dieta, e aí eu indicava os profissionais, e nesse meio tempo, um coach, né? Vou até mencionar aqui o meu coach, que é o Lucas Lima, eu faço parte do Team Lima, ele me convidou para ser influenciadora do time dele. Ele é do Rio de Janeiro, e ele veio morar em Santiago, devido à profissão dele como militar, e ele tem um time de mulheres que ele atende no Brasil inteiro, de mulheres nesse sentido, de mulheres reais, de mulheres que trabalham, de mulheres que são mães, de mulheres que não querem serem bodybuilding, né? Querem só cuidar da saúde e ter uma evolução e uma autoestima melhor. Um corpo melhor. Bacana. E aí ele me convidou para ser influenciadora do time dele, né? Então é por isso que me incentivou ainda mais a fazer posts, a mostrar, e a gente tem um retorno bem legal, assim, de mulheres que vêm eu correndo, trabalhando, criando os meus filhos e tendo aquele tempo e priorizando ir na academia e fazer exercício. A gente sabe que a carreira do direito ela é cheia de normas. Eu também vejo tu também fazendo muito vídeo do próprio trabalho, né? E não conflita as regras, por exemplo, dessa profissão que é tão, né, cheia de controles e normas, e tu também ser esse outro lado de influenciadora fitness e influenciadora do direito. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu sou procuradora jurídica da Câmara de Unistalda, né? Eu trabalho lá, e lá o pessoal só me chama de doutora Drica. Porque eles ficavam confundindo o nome, meu apelido é Drica, daí uns me chamam de Drica, eu digo, pode me chamar de doutora Drica. Então, eu trago esta leveza e esta, digamos, informalidade para minha vida profissional, né? Eu acho que nós, mais jovens, a gente tem que ir desmistificando alguns parâmetros da profissão, de dizer que a gente tem que ser engessado. Ser engessado e tem que ser aquela coisa... A seriedade é mostrada no meu trabalho.
né? Quando eu estou em juízo, quando eu estou atuando no processo, eu sou uma pessoa séria, correta e dentro do regramento. Mas a minha vida pessoal, a minha vida como mulher, a minha vida como influenciadora fitness, né? Como tu diz, a minha vida lá na Câmara, eu acredito que todos entendem e eu consigo demonstrar essa seriedade que eu sou, né? Sem precisar engessar e dizer que tem que ser daquela forma, o que é feio, o que é errado. Não acredito que seja assim. Sim. Tu também dá uma aula muito, aliás, 2 aulas muito importantes na capacitação para mulheres da AME, que são temas bem áridos, né? O direito do consumidor, todo mundo sempre tem uma quizimba, né, com questão do consumo, Sim. né? E também que é direitos da mulher. O que representa para ti dar essas disciplinas? Em primeiro momento, me representa o fato de ser diretora da AME, para mim, já é uma recompensa, já é algo gratificante, algo que entra na casinha do propósito, né? Que tem coisas que a gente faz porque tem que fazer e tem coisas que a gente faz por propósito, por benefício próprio e pensando em ajudar outras mulheres. Então, ser essa diretora voluntária da AME já é, para mim, uma honra em poder trabalhar com mulheres e proporcionar para mulheres um pouquinho do que a gente tem conhecimento. Então, o direito do consumidor é algo que eu adoro, né? Que é algo que eu aprendi muito sendo coordenador do Procon, nesse atendimento ao público, vendo quais eram os problemas, né, das relações de consumo, principalmente na nossa localidade. Então, toda vez que a gente faz uma formação para mulheres empreendedoras que querem entrar no mercado de trabalho ou consolidar suas empresas, elas têm que estar munidas de informação. Elas têm que saber o que elas vão passar para os seus consumidores e também a gente, como consumidor, está ciente dos nossos direitos. E deveres, né? E deveres principalmente, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem muito, muito, muito direito e aí a gente chega naquela barra, naquele momento que tu também tem deveres. Então, o direito do consumidor é importantíssimo para qualquer pessoa que quer ter um empreendimento, quer oferecer produtos ou serviços. Então, é interessante e importante saber. E a questão do direito da mulher é algo que a gente tem cada vez mais falar, né? Infelizmente, todo santo dia a gente vê notícias e cada vez mais da violação dos direitos das mulheres. Então, no momento que a gente pega uma classe cheia de mulheres, a gente tem o dever, como mulher, de orientá-las, né? E apresentar os seus direitos e torná-las defensoras também dos direitos de todas. Muito bem, falou a doutora. Renata Martins, me diz o seguinte, o que a merenda escolar, ser nutri da merenda escolar ensina sobre mudança de hábitos, sobre culturas diferentes ou sobre a nutrição ideal? O que ela ensina? Perfeito. O setor de nutrição, na verdade, ele é responsável tanto por trabalhar com essa questão da reeducação alimentar, né? Muitas vezes as pessoas acham que a nutricionista no setor da merenda escolar apenas realiza o cardápio, né, na merenda, mas vai muito além disso. A gente, além de fazer toda a antecipação, as compras, licitação, né, o registro de preços da merenda escolar, de fazer esse fornecimento, fazer as quantidades corretas, né, da merenda escolar, a gente também vai nas escolas, a gente verifica como que está o hábito alimentar dos alunos, se eles estão levando o lanche ou se eles estão aceitando a merenda que é ofertada. E é muito gratificante assim, a gente perceber que muitas vezes o aluno, o único alimento assim, mais equilibrado, mais saudável que ele vai ter à disposição vai ser na escola. Então é algo que a gente sempre prioriza muito, né, de trabalhar com um alimento muito saudável, equilibrado, que forneça todos os macronutrientes necessários para essas crianças, né, conseguirem estudar e ter toda essa parte cognitiva, né, melhorada com a alimentação. A gente sabe que houve uma polêmica muito grande quando houve algumas mudanças na questão do açúcar, do sal, ali todo mundo estava polvoroso, né? Uhum. Mas tudo funcionou, né? Foi só uma crise por falta de informação, talvez? Eu acredito que por ter feito, como realizou, né, essa legislação nova, então toda vez que é preciso fazer uma mudança, as pessoas ficam um pouquinho com receio, né, os pais principalmente, mas agora já está tudo bem adaptado, né, já estão acostumados com essas novas regras, então é algo que não é mais um problema, assim, em relação à alimentação. E qual é o maior vilão? Agora como nutricionista, qual é o maior vilão? É o açúcar ou é o sal? Eu considero os dois. Não, mas não tem nenhum que seja pior? Eu considero até que, pensando no maior vilão,
seria a indústria que faz o marketing desses produtos, né, em relação a mostrar ali uma imagem bonita para as crianças, que daí Sim. são os alimentos ricos em sódio e O açúcar, é açúcar. uma junção. Então, é a propaganda que é feita errada sobre esses produtos, né, que daí sempre tem em mente que aquilo ali vai ser bom porque tem a imagem bonita, que é colorido, né, e por ter também os realçadores de sabor nesses alimentos ultraprocessados, as crianças gostam muito do sabor. Então, é algo que eu considero que quanto menos oferta, né, mais a criança vai aceitar a comida de verdade. Agora, como nutricionista, aproveitando uma consulta, né? Uma consulta aqui ao vivo, me diz 5 produtos que não poderiam faltar nunca na dieta da gente, na vida de crianças, adolescentes, adultos, 5 alimentos só. As frutas, né, de uma forma geral, Um. todas as frutas, Tá, né? frutas. As verduras, né? Conta a água também? A hidratação? Pode ser. Pode ser. Comeu mais uma, ó, só A- tem 2. A hidratação. A fonte de proteína também, né? Que a gente sabe que tem que ter. Então, muitas crianças não têm ali à disposição, por exemplo, as carnes, mas a gente estimula, então, o consumo dos ovos, né? Que é algo que vai ajudar bastante na questão do crescimento, né? Para poder formar os músculos. E os carboidratos, né? Que são as fontes de energia para a gente conseguir, então, Que deixar essa muita gente criança deixa de fora e acaba errando, né? acha que é algo, né, negativo para a saúde. Pelo contrário, é algo que fornece energia, que é um alimento construtor. Agora, 5 alimentos que tu não colocaria na tua mesa ou na mesa de ninguém de jeito nenhum. Eu considero refrigerante, né, que é algo muito negativo para a saúde. Muitas vezes se enganam por ser zero, né, mas é um alimento ultraprocessado, por mais que não tenha ali uma adição de caloria, né, mas é uma caloria vazia. Eu considero também os doces de uma forma geral, porque acaba que por modificar até o nosso paladar, né, a gente acaba não achando graça na comida de verdade. Então é algo que quanto menor o consumo, menos vontade, né? Comida de verdade, arroz, feijão, Comida de carne, verdade, salada, arroz, isso. feijão, carne, salada. Então, quanto mais consumo de alimento ultraprocessado, doces, menos vontade, né, vão ter de comer a comida de verdade. Então, é algo que a gente tem que eliminar aos pouquinhos, né? Os doces, de uma forma geral, também os embutidos, que é algo que quem faz o acompanhamento comigo, né, sabe que aos pouquinhos eu vou tirando, né, os embutidos. Presunto, Presunto. salsicha. Isso, exatamente. É algo muito negativo, né, que é considerado até alimentos que podem, né, gerar câncer. Então, é algo que a gente consegue fazer prevenção somente eliminando esse tipo de alimento do nosso consumo alimentar. 3. Falta 2 Vamos ainda. pensar. Os doces, os embutidos, refrigerante e as frituras, né? E As energético? Energético, não. Energético eu considero que é um alimento ruim. Ruim, né? Ruim, Então, sim. daria para ser o Exatamente. quinto. E eu observo que os energéticos, hoje em dia, as crianças, principalmente os adolescentes, estão consumindo cada E vez eles mais. defendem o energético, né? Defendem. Com unhas e dentes, É. né? É algo que mesmo a gente explicando e por vários momentos até fazendo palestras para poder Sim. motivar o não consumo, né, do energético, ainda assim tem um costume. O que ele faz no cérebro de um adolescente, por exemplo? Ele principalmente, né, por ser um estimulante, ele vai deixar a criança mais agitada, né, e a tendência é que não vai ter um bom aprendizado. Então é algo assim que a longo prazo, além do risco, né, O foco, então, o fica. foco com certeza fica prejudicado e também tem um risco cardíaco, né, por ter um excesso de cafeína. Então a criança fica mais agitada, prejudica o aprendizado e com certeza o foco ele fica, né, alterado também. Bacana. Doutora psicóloga Simone Nascimento, Ai, agora ai. me diga o seguinte: a gente tem que ter um hobby para ser feliz? O que tu aconselharia assim se fosse um paciente que não está encontrando muito sentido, que está achando a vida meio sem graça, meio vazia? O que tu diria para essa pessoa? Os hobbies, eles fazem parte da vida da gente porque eles são aquele momento de lazer, um momento em que eu me desprendo principalmente daquele compromisso profissional, familiar, parental, social. Então, é um momento que tu tem para ti. Então, conforme for o teu hobby, com certeza ele só vai trazer benefício. Aí, um tempo atrás, falando dos quebra-cabeças, né, que eu sou apaixonada por quebra-cabeça, e uma pessoa me pediu uma indicação, mas como é que tu faz para montar? Porque eu sou muito ansiosa, eu não consigo, se eu começo eu tenho que terminar, e às vezes é um quebra-cabeça de 2.000 peças, então você não vai conseguir terminar em uma semana. Tem gente que diz, não consigo, só que aí o que acontece? Deixou de ser um prazer
e passou Uma a ser obrigação. algo que tu tá deixando, inclusive, outros compromissos para ter aquele momento, então passa a ser até mais uma obsessão do que propriamente um lazer. Então, o lazer, ele não necessariamente tem que ser algo nesse sentido, né? Um artesanato, por exemplo, a questão que a Drica traz da academia, de fazer exercício, isso já é uma questão de hobby. Não é só uma questão da atividade física, mas é prazeroso. Ela, com certeza, quando a gente está fazendo ali o nosso exercício, a gente está fazendo algo satisfatório, positivo para o nosso organismo, inclusive desenvolvendo aí mais energia para o dia. Enfim, então, tudo que traz esse benefício é considerado como um hobby. Então, às vezes as pessoas procuram, mas eu tenho que ter um hobby. Mas às vezes o que tu já faz Já é. já é um hobby. Por quê? Porque te traz essa satisfação, esse propósito, um sentido. Eu sempre trago essa questão, a gente precisa encontrar sentido nas coisas. Não adianta, por exemplo, a Simone me falou que bordar ponto cruz é ótimo, é um ótimo hobby. Mas eu não gosto, não consigo, eu acho chato. Não tem paciência. Não tem paciência, então, para aquela pessoa não vai fazer um Sentido. resultado positivo, porque não faz sentido nenhum ela fazer aquilo. Então, acredito que não precise procurar muito isso. A gente tem uma questão na psicologia, né, na nossa questão mesmo da saúde mental, que é esse procurar. Procurar a felicidade, procurar o dia bom, procurar o momento exato. Gente, não precisa. Se a gente prestar atenção no que a gente faz todos os dias, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, se você prestar atenção nisso, você está fazendo muita coisa que é aquele sentido do que eu estou procurando. Você já está fazendo aquilo que você está procurando. Então, a terapia mesmo, ela traz muito isso. Vamos olhar para as nossas questões e aprender a reconhecer essas situações para que elas tenham esse propósito e esse sentido. Então, por que às vezes as pessoas sentem aquele vazio, aquele sentimento de que parece que eu não estou conseguindo me sentir bem, eu faço as coisas, mas não traz aquele benefício de me sentir alegre, né? Que a gente busca muito essa cultura da felicidade. Mas o que é ser esse feliz? Às vezes o ser feliz, para quem, por exemplo, tem a questão da maternagem, é só tu olhar o teu filho dormir. Teu filho dormintinho ali, encolhidinho no sofá, não é uma felicidade imensa? Tá protegido, tá saudável. A criança que tá brincando, que tá correndo, que tá suja, que caiu, machucou o joelho, machuquei meu joelho. É uma felicidade sem fim, possivelmente, para a pessoa que tá vendo aquilo ali. Mas as pessoas dizem, sai daí, tá se sujando. Meu Deus, É como machucou. tu olha as coisas. É como tu olha É as o coisas. olhar. Então o hobby tem muito disso. Às vezes tu tem mais hobbies do teu dia. Tu imagina. Como é que tá a agenda da psicóloga roqueira? Me conta. Então, né, tenho esse lado também. Esse hobby. Esse lado, né? Eu tenho uma cultura musical aí dentro do rock and roll já desde a minha infância e adolescência. Então, quem me conhece sabe que não tem como, né? A Simone é do rock, apesar de eu ter feito uma trend esses dias com o pessoal lá do consultório, que foi um funk. Eu disse, minha reputação roqueira, onde é que vai parar com isso? Mas é na parceria, na amizade, que são os queridos, né? Eu digo, tá bom, vou fazer porque é pra vocês. Mas assim, agora a minha agenda está com mais um pezinho no próximo sonho a ser realizado na minha vida, que é o show do Iron Maiden, que estará no Brasil agora em outubro. Mas teve nos shows os maiores monstros do rock do mundo inteiro já, né? Porque já tá colecionando. Esse ano, 2026, assim, tá sendo muito especial nesse sentido. Depois de ter passado por várias outras questões, poder ver os nossos ídolos, né? Porque eu acompanho rock a vida toda, então eu fui em fevereiro no show do AC/DC, que é uma banda conhecidíssima australiana, eles já são bem idosos, inclusive os nossos velhinhos lá, fazendo as coisinhas deles lá no palco. Foi uma emoção muito grande, é uma questão assim que não dá para explicar a emoção de estar participando desse momento, né? E depois também em abril no Monsters of Rock, que é um festival conhecidíssimo também em todo o mundo, que tem uma franquia aqui no Brasil, aconteceu em abril, então foram 12 horas de shows internacionais. Inclusive, o carro-chefe da noite era o Guns N' Roses, então quem conhece, quem foi adolescente nos anos 90... Só os poucos famosos. Eu não lembro. E também ícones, que para mim, pro meu marido, é o Lynyrd Skynyrd, que é uma banda, é um clássico, assim, foi um sonho ver o show deles. E então, essas coisas alimentam a nossa alma. Então, eu digo assim, né,
participar de um show, seja, não necessariamente tem que ser de rock, mas se você tem um ídolo, se você gosta, vai, porque é inesquecível a sensação de estar pertencendo àquele público, àquele lugar, àquele momento. É uma coisa que tu vai reviver isso sempre. Eu sempre digo assim, quando eu for velhinha, eu vou estar lá contando que eu fui no show Que foi do no Cici, show. que foi fantástico. Que maravilha. Né? Então isso é uma coisa que ninguém tira de ti. Sim. Né? É uma coisa Essas que não tem vivências. explicação. Então eu sempre falo para os meus pacientes, inclusive, né? A receitinha aquela da felicidade, fazer o que tu gosta, ir atrás, né, das tuas conquistas, realizar sonhos, que não necessariamente também os sonhos sejam às vezes coisas materiais, porque as pessoas relacionam o sonho com, né, uma grande viagem, comprar isso e comprar aquilo, e às vezes o sonho, ele é aquele sentimento que quando tu está realizando, tu pensa, meu Deus, que bom que eu consegui estar aqui, né, para viver esse momento. Perceber então, isso. A questão do momento, viver o momento, estar presente no presente, fazer o que você gosta, é um propósito de vida, e isso tem uma questão terapêutica fantástica que não está nos remédios, nas medicações aí que a gente tem, elas não conseguem trazer isso. Né? Que legal. Drica, me diz o seguinte, qual é o significado do sucesso para ti? Vamos fazer uma rodada rápida de despedidas? E se esse sucesso para ti mudou de sentido nos últimos tempos? Com certeza. Com certeza. O sucesso, quando tu é mais nova, ele é um pouco fantasioso. Ligado a financeiro também, ligado a financeiro, ligado com 30 minha vida vai estar resolvida, eu vou estar assim, assado, e de repente a vida vem e te dá umas rasteiras e te leva como uma onda no mar para outros lados. Então, um pouco do gancho do que a Simone falou, eu sou uma pessoa que eu penso muito no presente. Eu vivo o agora, eu sou uma pessoa equilibrada, que eu vivo num futuro próximo apenas, eu não fico pensando num futuro a longo prazo ou me remoendo com o que passou. Então, para mim, o sucesso Mas foi uma boa sagitariana também, né? Eu acho que é isso, né? Como sagitariana, eu sou aquela pessoa resiliente, camaleou, um pouco tô aqui, um pouco tô ali, um pouco me reinvento e saio e mudo toda a minha rota sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Então, é um pouco da característica da minha personalidade, mas para mim o sucesso é eu conseguir fazer o hoje bem feito. Né, como disciplinada e regrada que eu sou, é dar aquele checklist do meu dia, daquela ação, daquele processo que eu finalizei. Então, são pequenos sucessos no meu presente que talvez no passado fosse mais fantasioso e que hoje, né, depois dos meus 30, eu vejo que não preciso ficar pensando em grandes coisas, que o agora já é uma realização. A terapia está funcionando bem para ela, viu? Renata, me diz o seguinte, quem é a Renata de verdade, se quando não está naquela questão formal, da profissional, ligada às regras da profissional da saúde? Quem é essa mulher? Acredito que a Renata, né, sem ser a profissional, é uma Renata que gosta de estar sempre rodeada dos amigos, né, da família. Eu sou muito família, né, eu gosto muito de viajar, de aproveitar cada momento. E sou muito grata, né, com tudo aquilo que eu conquistei, que estou conquistando. Então, é estar no meio de pessoas que nos amam. Que legal. E Simone, para a gente finalizar, teve alguma escolha na tua vida, assim, que tu acha que tu fez certo e que mudou o rumo da tua vida? Olha, a gente sempre, né, imagina, profissionalmente, por exemplo, já faz então mais desses 20 anos, a gente vai fazendo as escolhas conforme, até a Renata falou, né, a gente vai indo conforme o que vai se apresentando. Então, eu não tenho certeza se algo foi definitivo, foi isso que acabou, né, dando uma guinada. Eu sempre fui indo conforme as coisas foram se apresentando e eu fui sempre enfrentando também. Como a Drica falou, não sou sagitariana, sou leonina, mas eu tenho também essa resiliência de não deu aqui, vamos ali, vamos tentar virar, né? Tanto que eu já morei em vários lugares, retornei aqui para a terrinha, então, há uns anos atrás, mas também desde adolescente ali, minha família teve uma experiência de morar no Amazonas, então na época era, meu Deus, fui morar no Amazonas, uma coisa que era bem diferente, assim, para os meus pares, ou seja, para as pessoas ali que estavam convivendo comigo. Então a gente sempre tive um desprendimento muito, se tiver que ir eu vou. Mas hoje eu já
consigo me sentir mais pertencente de novo a Santiago, a ficar aqui, a ter esse trabalho que eu amo fazer. Então, ir para o consultório, atender os pacientes é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Estar perto das pessoas. Então, o que eu acho que mudou muito de um tempo para cá é que eu consegui viver esse presente, que era uma coisa que, né, a gente estar presente no presente, viver o que tem que viver, e enfrentando o que tiver que enfrentar, apesar das perdas no caminho aí, todo mundo, né, quem me conhece sabe destas perdas. Então, quando a gente não tem mais algumas raízes, como pai e mãe junto, a gente tem que dar aquela... Vamos lá, que a gente tá aqui ainda e a gente tem muito o que fazer aí. Então, acho que a maior guinada da vida mesmo foi sempre ter esperança de que as coisas sempre vão melhorar Achar e dar um um caminho. jeito de se ajeitar. Então, eu sempre falo também para os meus pacientes, tenham calma com as coisas, porque elas acontecem. A gente tem que fazer esse olhar, esse movimento de olhar para as coisas que estão agora aqui fazendo parte desse momento em que a gente está. E não há bem e nem mal que dure para sempre, né? Com certeza. Gente, nós ficamos por aqui, um bate-papo muito legal, muito verdadeiro, e a gente vai encerrando esse podcast. Eu não entendi os gestos do técnico, né? Mas nesta câmera, que aqui a gente faz tudo meio ao vivo, assim, para você saber que, né, que gravações, bastidores, podcast é assim, é muita verdade. Eu tenho certeza que vocês se conectaram com as minhas convidadas e vamos até um próximo episódio. Eu encontro vocês. Muito obrigada.